Os Estados Unidos deram o recado e o Lula fingiu que não entendeu. A cena é digna de comédia internacional. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sobe ao microfone em Washington e, com a calma de quem lê um boletim do tempo, responde à pergunta do repórter. Ao ser questionado sobre qual é a verdadeira razão das tarifas de 50% contra o Brasil, ele diz que o Brasil paga uma taxa de 10% de tarifas impostas a vários países para equilibrar a balança comercial americana e que as tarifas de 40% são adicionais ao Brasil, por conta de preocupações com o Estado de Direito, censura no Brasil, violação de direitos humanos, um juiz ordenando empresas americanas a aplicar censura, ordens secretas contra a liberdade de expressão, perseguição política a oponentes e detenção ilegal de cidadãos americanos. Direto e reto. Parece até roteiro de filme, mas não. É o retrato do Brasil de 2025, um país que conseguiu o feito inédito de ser acusado de censura pelo maior e mais relevante país do mundo. E não é qualquer país, é justamente aquele que viveu décadas tentando ensinar ao mundo o que é liberdade. O governo Lula, que adora discursar sobre o respeito internacional, agora precisa encarar uma verdade constrangedora. O Brasil se tornou um exemplo de como não ser uma democracia. Tenho certeza que esse discurso o Lula não vai querer ouvir. Traduzindo, os Estados Unidos estão dizendo, em linguagem diplomática, que o Brasil virou uma bagunça institucional, que há um juiz todo-poderoso que decide quem pode falar, quem pode publicar e quem pode respirar na internet, e que esse mesmo juiz tem emitido ordens secretas para empresas americanas, forçando-as a censurar conteúdo e calar opositores. Ou seja, o problema já deixou de ser brasileiro, agora está interferindo em empresas e cidadãos dos Estados Unidos. E quando o problema chega no bolso do americano, meu amigo, o tom muda. Quando o STF fala grosso, mas o mundo não abaixa a cabeça, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reforçou o tom e ainda adicionou lenha na fogueira. Falou de detenção ilegal de cidadãos americanos em solo brasileiro. Parece que ele se referia a casos como o de Jason Miller, aliado de Donald Trump, que em 2021 foi detido ao tentar voltar aos Estados Unidos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, aquele mesmo que coleciona inquéritos como quem coleciona figurinhas da Copa. A diferença é que, naquela época, o mundo inteiro observou, mas ficou quieto. Agora não. Os americanos resolveram cobrar a conta. E o governo Lula, que vive dizendo que o Brasil voltou ao cenário internacional, realmente voltou. Mas voltou de joelhos, com tarifas na cabeça e críticas de censura no relatório. Censura? No Brasil? Imagina. Claro, o Itamaraty vai dizer que é tudo mal entendido, que as decisões judiciais são independentes e que a imprensa é livre. Mas o problema é que ninguém mais acredita nessa narrativa. O mundo inteiro já percebeu o que acontece aqui. Influenciadores presos, redes sociais bloqueadas, ordens secretas, empresas americanas coagidas e opositores sendo investigados por opinião. A desculpa é sempre a mesma: combater fake news. Mas todo mundo sabe que a linha entre fake news e verdade inconveniente depende de quem está no poder. Os Estados Unidos, que não são exatamente santos, resolveram usar o método que eles conhecem melhor: dinheiro. Quando o papo moral não funciona, eles falam na única língua que Brasília entende: tarifa. A ironia suprema. Lula sendo advertido por Trump. O mais irônico é que esse recado chega justamente às vésperas de uma reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário Marco Rubio, e o foco do encontro: preparar a reunião entre Lula e Donald Trump. Sim, Trump, o mesmo homem que Lula adorava criticar e chamar de ameaça à democracia. Agora Lula vai ter que negociar com ele, tentando explicar por que os Estados Unidos estão acusando o Brasil de censura. É quase poético. O esquerdista que se dizia perseguido agora tem que justificar por que seu governo protege um sistema de perseguição interna. Trump deve estar se divertindo. A nova geopolítica do constrangimento. O recado americano não é só econômico, é político e simbólico. Eles estão basicamente dizendo: enquanto vocês brincam de censura e controle de narrativa, nós vamos proteger nossas empresas e nossos cidadãos. E há outro detalhe: os Estados
Estados Unidos sabem perfeitamente onde apertar. Essas tarifas de 40% atingem exportações estratégicas, soja, minério, aço, produtos agrícolas, setores que sustentam o PIB brasileiro. Ou seja, não é um tapa, é um soco no estômago. E o governo Lula, que vive dizendo que defende o agro, agora precisa lidar com a crise que o próprio autoritarismo do STF ajudou a criar. Quando o Tribunal Supremo começa a emitir ordens secretas para plataformas americanas e ameaçar cidadãos estrangeiros, ele deixa de ser apenas um problema interno, vira uma questão de soberania e segurança internacional. E é exatamente isso que os Estados Unidos estão dizendo. O Brasil não é mais confiável juridicamente. É um golpe duríssimo na imagem do país. Lula pode discursar quanto quiser sobre respeito ao Estado de Direito, mas enquanto o STF for o braço político da esquerda, ninguém lá fora vai levar isso a sério. O recado americano é direto. Vocês podem mandar no Twitter, no YouTube e até na opinião pública interna, mas não vão mandar nas nossas empresas. Enquanto isso, o Itamaraty tenta negociar. Mas negociar o quê? Os Estados Unidos não estão pedindo desculpas, estão dando uma lição. E o governo brasileiro sabe que não pode reagir, não pode retalhar, não pode criar crise diplomática, não pode nem levantar o tom. Porque, convenhamos, quem depende do dólar e das importações não faz pose por muito tempo. O resultado é previsível. O Brasil vai ter que engolir, vai pedir diálogo, vai dizer que o STF é independente e vai posar de vítima do imperialismo americano. Tudo isso enquanto o preço das exportações dispara e o país paga a conta de um autoritarismo judicial travestido de democracia. Essa é a parte mais deliciosa da ironia. Lula, que adora pousar de diplomata, agora precisa explicar ao mundo que o Brasil não é uma ditadura de toga. Boa sorte com isso. Os americanos, pragmáticos, como sempre, não estão comprando o discurso da democracia tropical. Eles estão olhando para os fatos: censura, perseguição, prisões, controle de informação. E como toda superpotência, transformaram o sermão moral em instrumento de poder. Tarifas de 50%. Simples, direto, sem conversa. O governo Lula prometeu resgatar o prestígio internacional do Brasil. E conseguiu, só que do jeito errado. Agora somos o case mundial de censura. O aluno rebelde da democracia. O país que consegue ser advertido por quem costuma dar advertência dos outros. Enquanto isso, o STF continua agindo como se nada tivesse acontecido, e Lula, claro, continua repetindo o mantra do respeito às instituições. Mas o mundo já entendeu. O que existe hoje no Brasil é um governo que finge que manda, um judiciário que manda de verdade e uma população que paga a conta. Os Estados Unidos apenas disseram em voz alta o que metade do país já sabia. O problema do Brasil não é o agro, não é o dólar, não é a exportação. O problema é o autoritarismo disfarçado de virtude. E no fim, a pergunta que fica é simples. Será que Lula ainda vai chamar isso de golpe ou vai admitir que o mundo simplesmente cansou de fingir que o Brasil continua sendo uma democracia?